Fala, rapaz, tudo certinho? Estamos aqui no Diversão Offline com mais uma entrevista, mas essa entrevista, pra mim, ela tem um apelo especial, no sentido de que eu já sou fã do jogo de vocês, mesmo antes do jogo de vocês saírem, entendeu? Estamos aqui com o Júlio Matos, Carolina Neves. E aí, galera? Oi, gente, tudo bom? Gente, o jogo de vocês, ele é um jogo pulp, ele é um jogo de aventura, e ele é um jogo com meninas, mulheres. O que isso representa pra vocês? Por que isso foi uma escolha de design importante? E o que vocês gostam do jogo? Meu Deus. Então, basicamente, o jogo feminino, eu acho que a representatividade é muito importante, né? A gente está vendo, recentemente, um apelo feminino muito grande nos jogos. Eu não sei se isso tem a ver com uma revolução na indústria de games ou então se é uma questão de business, mas as mulheres vêm crescendo e ganhando espaço e sem aquela questão de hipersexualizar ou estar ali para servir o homem ou ser sequestrada, enfim. Ela está ali para representar o papel dela, seja ele qual for, sabe? Então... é basicamente isso. É um jogo que eu comprei a ideia, que eu achei fantástica. Eu acho que é uma oportunidade ímpar da gente mostrar que não tem distinção. É uma personagem que está ali. Mulher, homem, enfim, isso não importa. E é basicamente isso, gente. Tô nervosa. Não se preocupe. Todos nós ficamos. São as cadeiras brancas. As cadeiras brancas deixam a gente nervoso. Então, eu gosto muito dessa ideia porque eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de fazer algo que ainda não foi feito. Que é colocar um jogo dentro do RPG que você consiga ter uma experiência em que ela tem um viés diferente, ela tem um olhar diferente sobre essa experiência. E isso impacta para além do visual, para além da capa com meninas, para além... O cara levanta dali e você pensando, poxa... até que não tem diferença nenhuma mesmo de jogar com personagem homem ou mulher. Agora que eu tô pensando, sempre fiz umas mulheres que faziam umas decisão meio retardada nas coisas. Isso são discussões que rolaram já nos playtests, né? E também ele oportuniza para quando o cara, como aconteceu com a Carol, né, no playtest que a Carol fez, de o cara tomar uma atitude totalmente enviesada, acostumado de outros jogos, dizer, não, olha só, esse jogo você não precisa fazer assim, porque por causa disso, disso, disso. Ah, legal. Então você tem uma oportunidade para lidar de forma até bem tranquila, divertida, porque é um jogo de ação, então isso a gente não pode deixar de citar sempre, ele é um jogo de ação, é para ser divertido, mas ele tem uma tridimensionalidade, né, para falar uma palavra difícil aqui, né, tridimensionalidade. Ele tem a tridimensionalidade que é o comportamento, a forma com que você aborda uma questão. Então, eu estou muito feliz de poder desenvolver isso. Não conseguiria fazer isso sozinho, por isso fui atrás de uma grande parceira, que é o caso da Carol, para ela poder me dar esse respaldo de eu estar falando sobre um universo que não é o meu, porque... não sou uma menina, mas eu estivesse fazendo isso com uma certa propriedade. Então eu acho que esse contrato, né, que a gente fechou aí, ele tende a dar ótimos frutos. Fechou então. Mas tem uma coisa agora que eu quero falar sobre o jogo em si. No jogo nós interpretamos então personagens femininas que são de um serviço secreto britânico. Exatamente. Em que época que é, mais ou menos? O jogo ocorre nos anos 20, entre 20 e 30, basicamente no entre-guerras. Toda a revolução que rolou no pós-Primeira Guerra Mundial, do fato de ter morrido gente, foi a primeira guerra gigante. Houve um movimento feminista muito grande nesse momento, em que a mulher teve que se apoderar de vários momentos. A gente tem até uma imagem que veio através das pesquisas e também um pouco da ambientação que a Carol desenvolveu, mostrando as mulheres num terraço lá com um rifle sniper, um clube de tiro de mulheres. Né, porque as mulheres treinavam sniper em Londres em 1925, se não me engano. Que é uma coisa que eu não fazia a menor ideia aqui. Mas que é irado. Que aconteceu, mas é irado. Imagina, tem um clube de tiro de mulheres, snipers, num terraço, atirando de um terraço para o outro nessa Londres pós-guerra. Então esse era um ambiente bem confuso, em que houve um avanço tecnológico violento, motivado pela guerra, tinha uma estabilidade política grande, ao mesmo tempo que existia uma confusão política pelo quem ia ser o dominante. O Império Britânico estava no seu momento mais crítico, ou seja, ele estava grande demais, inchado, corrupto, cheio de coisa, então começou vários movimentos de independência, movimentos em volta do globo, e
a gente pensou na ideia de trazer o heroísmo de agentes secretos, porque nessa época uma mulher ali parada varrendo o chão, ninguém ia dar bola para ela, ou seja, o agente secreto perfeito, né, que salvaram o mundo descobrindo artefatos misteriosos, enfrentando poderes inimagináveis, sobrenaturais, sem que aquilo ficasse sabendo. Então elas salvaram várias vezes como agentes secretas, porque o jogo, o foco dele é ser meio que uma mistura James Bond e Indiana Jones, né? Você é Mas com mulheres incríveis na frente. Exato, porque é um sintoma da nossa mídia o fato de eu não ter um exemplo para dar que não sejam dois personagens masculinos. Eu espero que, né, a minha pretensão megalomaníaca, que daqui uns anos o cara diga, tipo as Goddess Save the Queen, sabe? Meu jogo é tipo... de certa forma, elas já ficaram com, tipo, as Goddess, né? Assim, isso, as deusas. Porque a ideia é que esse birô exclusivo de mulheres foi criado pela... a rainha mulher lá do Rei Gago, que eu esqueci o nome, acho que é a Duquesa de Teck, que era o nome, e a nora dela, né, que casou, que ia ser a futura rainha Elizabeth I. Você pode até ter presença feminina. Perdão. Só um adendo, você pode até ter a questão feminina de representatividade, mas não é exatamente o que a gente espera do jogo. No caso, uma Lara Croft. Isso, exato. Entendeu? Exato. E assim, pensando como um jogo de ação e de aventura e de artefatos. O que nós temos de mecânicas com artefatos, maluco? Porque isso a galera vai querer ver. As pessoas gostam de itens mágicos. As pessoas podem esperar itens mágicos? Então, o Júlio, isso é o campo dele, ele me passa, ele é meu professor aqui, né? Ele quer trazer a coisa mais fidedigna possível, não é? Usando artefatos verdadeiros. Que são citados na cultura mundial. Exatamente. Trazer coisas reais, né? Mas, lógico, com essa pegada lúdica pra gente colocar dentro do jogo. E ele até pode falar melhor e mais, né? A ideia é pegar coisas, artefatos conhecidos do tempo das cruzadas, o Santo Graal, a lança Longinus, a espada de Carlos Martel, a espada, entenderam? Tudo que é aquilo que, nossa, tem uma lenda obscura dizendo que essa espada foi feita da joia que São Judas Tadeu usou. Ela existe, ela funciona, ela é poderosa. E o gap é o seguinte, como as Goddess, elas, apesar de trabalhar para o Império Britânico, elas também estão ligadas às revoluções e às independências dos países delas, sempre ao final de um capítulo, que é a aventura como um todo, né, ela tem que decidir o que elas vão fazer com aquilo. Na verdade, elas são colônia. São todas de colônias britânicas. Elas vêm das colônias britânicas. Então também tem um nível de revolução grande. Exato. Então elas estão envolvidas com isso, e sempre que elas recuperam o artefato, impedem, porque tem sempre um vilão atrás do artefato, e elas vão impedir que ele pegue. Pô, pegamos um vilão. Nós vamos guardar para o Império Britânico, nós vamos destruir, é uma decisão que elas vão ter que tomar sempre que elas pegam, porque eu estou impedindo vilões, mas será que eu não estou armando um novo vilão, que já é o meu vilão, ele já é o cara que oprime o meu país. Essa decisão é do grupo de jogo, e isso impacta nas regras do jogo também. Nice. Cara, eu tô muito curioso. É o tipo de gosto, é o tipo de a mídia que eu compro. A promessa tá foda, né? Cara, agora tá, entregar. Eu tô pumped, assim, eu tô querendo jogar isso, cara. Agora eu quero ver entregar. Não, mas eu espero entregar. Eu tô falando pra vocês porque, né, agora a gente chegou onde... O difícil no Goddess, eu acredito, vai ser explicar bem o jogo. Deixar as coisas bem orgânicas, que o cara leia, que seja divertido para ler, que ele entenda do que a gente está tratando e que ele não desvirtue da nossa proposta. Então que talvez é o maior perigo. Um guia em vídeo, em um canal, possa ser interessante. É possível. Uma mesa, quem sabe? Uma mesa. Em que vocês narram e jogam? É possível. Para pessoas carismáticas como nós. É possível. Ó o contrato ao vivo! Ao vivo! Aqui é ao vivo! Ao vivaço! Gente, muito obrigado pela entrevista. Eu não canso de falar isso, eu gostei muito da premissa do jogo de vocês. É um jogo que a minha namorada olhou e falou, isso deve ser incrível, a gente vai jogar, elas vão ser iradas. Eu falei, puta que pariu, com certeza. É um jogo que eu consigo ver minha mãe jogando, não consegue? Falando um monte de palavrão. E assim, cara, isso por si só já é fantástico. Chutando muitas bundas. Cara, minha mãe vai chutar várias bundas britânicas. E eu queria... Ela já faz isso. Ela já faz isso. Eu queria agradecer muito pela oportunidade da entrevista. Queria também dizer pra galera que assiste, deem moral, deem like, assistam, compartilhem, mostrem para as pessoas
que se tem uma hora boa para mostrar para as pessoas que nosso hobby é só um divertimento como qualquer outro, como jogar cricket, como jogar buraco, como, sei lá, qualquer coisa, cara, como jogar gamão na esquina da praça aqui no Rio, que nem eu passei agora de manhã, domingo, um bando de gente jogando gamão, eu digo, brother, podia ser RPG, entendeu? E quem sabe no futuro vá ser. Nós vamos estar nós velhinhos na praça lá em Floripa jogando RPG. Incrível, parece bom, velho. Estarei lá. Eu amo em Floripa, acho que quando eu aposentar vou morar lá. Perfeito. A gente vai ter vários meses, então. E vou deixar a Carol dar o tchau dela também. Boa. Carol que é mãe, gente. Carol que é mãe, com um filho lindinho Eu sou mãe, ali. meu filho tá dormindo atrás da câmera. Então, obrigada. Agradeço aí a oportunidade. Principalmente ao Júlio, que, né, tá me recrutando para esse meio. A princípio, eu nunca trabalhei com game design. É minha primeira experiência, assim, full na coisa. Só revisando e fazendo resenha, quer dizer, uma coisa bem superficial. Então, para mim, está sendo uma experiência muito ímpar, muito bacana. E, gente, paciência aí comigo. Obrigada. Muito nóis. Guys, muito obrigado. Boa semana e boas rolagens. Valeu.